Então, Salmos 4. Vamos ler juntos? Um Salmos pequeno, não é grande. Leitura em uníssono dos 8 versículos que nós temos aqui. Vamos lá? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, vem, nos dará conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos ler novamente o verso 1, bem forte. 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Senhor, nós lemos sobre oração, já oramos em outros momentos e mais uma vez recorremos ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como tenho dito, exposição de Salmos. Estaremos numa sequência de pregações sobre o livro de Salmos. E hoje estarei falando sobre orando nas adversidades. Orando nas adversidades. Esse é o tema desta noite. E aí, os Salmos começa com a frase de Davi: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O tema central, portanto, desses Salmos é oração. O tema central é esse. O momento pelo qual Davi, o autor, passa, pode ser definido como um momento de adversidade. O que é adversidade? Adversidade, irmão, significa contratempo, obstáculo, dificuldade. É um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Quem aqui nunca teve? Levante a mão. Nunca teve. Todos nós, né? Passamos por vários momentos, vicissitudes, que nos expõem às adversidades. Esses momentos aqui, que são os contratempos, obstáculos, dificuldade, imprevisto, aborrecimento, né? Contrariedade, que trazem um certo transtorno para a nossa vida. Quando lidamos com problemas, nós temos algumas maneiras de lidar com eles. Primeiro, às vezes nós resolvemos usando os princípios de Deus estabelecidos na palavra, que são claros e muito bem definidos. Eu estou falando de crente. Estou falando como é que crente resolve problema. Nós resolvemos problemas baseado em que circunstância? Deus não vai lá do alto céus revelar a nós e dizer assim, ó, faça isso ou aquilo outro. Ele já nos deixou a palavra revelada. Como ele já nos deixou a palavra revelada, conhecendo as Escrituras, usando os princípios que nós conhecemos das Escrituras, esses princípios serão princípios norteadores, de maneira que nós vamos seguir a direção de Deus. Por exemplo, hoje nós sabemos que a Bíblia nos ensina evangelizar. Nós já ouvimos isso. Sabemos que é uma ordem. Deus não vai dar uma outra ordem naquilo que ele já estabeleceu. É uma ordem, é um princípio, é algo a ser obedecido. É claro. Então nós resolvemos problemas, irmãos, baseado em princípios. Como é que Deus, na sua palavra, diz e o que ele diz. Para isso eu tenho que conhecer as Escrituras, para observar os princípios da palavra e aplicar isso na minha vida. Segundo,
resolvemos com bons conselhos, boas orientações provenientes da palavra. Aí nós temos o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Esses bons conselhos podem vir de um sermão, de um estudo bíblico, de um irmão que está alinhado com a palavra para direcionar alguma orientação que nós precisamos, e essas orientações serem basilares para alguma situação que nós precisamos resolver. Então, novamente, acaba que é em torno da palavra, em torno de princípios. Mas, irmãos, em momentos em que, apesar de princípios, apesar de sermos cercados de bons conselhos da palavra, ouvimos bons sermões, ouvimos estudo bíblico, mantemos nossa leitura bíblica, apesar de tudo isso estar acontecendo conosco, há momentos angustiosos. E Paulo vai dizer que nos últimos tempos haverão tempos difíceis, momentos angustiosos, em que você conhece a palavra, você conhece os princípios, você ouve sermões, você ouve estudos, mas ainda assim está vindo um monte de coisas sobre a sua vida que você não entende direito o que está acontecendo. Irmãos, eu entendo que esses são os tempos de angústia. Tempos de angústia. Tempo de sofrimento, em que rapidamente as coisas mudam e drasticamente mudam em nossa vida, de maneira que nós precisamos recorrer a Deus em oração. Seu livramento no passado, suas ações no passado vão ser basilares para que nós possamos confiar de que Ele vai intervir no presente, mas são momentos os quais nós passamos, num certo sentido, desequilibrados. Parece-me que Davi está vivendo exatamente essa circunstância. Momento difícil de adversidade. Ele conhecia a lei, ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra, ele sabia de todos os princípios norteadores da Torá, ele sabia de tudo. Mas ele diz aqui, no verso de número 4, ele começa: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E ele diz, na minha angústia, ele está trazendo o seu estado de alma. E angústia é aquele aperto no peito, que a gente não sabe de onde vem, mas está lá. Angústia é aquele momento que bate na esposa, no esposo, no marido, no filho, no jovem, no ancião, no adolescente. Um aperto que dá, que a gente não sabe de onde vem, mas ele está lá. E Davi passava por isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesses salmos, irmãos, numa exposição que ele traz, é que Davi, ele se sente aliviado quando ele expõe os seus momentos de adversidade diante de Deus. Isso mostra que Davi, ele tinha esse princípio basilar de apresentar a vida dele diante de Deus total, sem nenhum tipo de máscara ou dificuldade. Davi diz: o Senhor me tem aliviado. Nós lemos Salmos 42, que fala de alma abatida, é um salmo de Davi. Ele fala por 2 vezes: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Perturbação é confusão de ideias, pensamentos, emoções, uma erupção emocional que deixa o ser humano perplexo, deprimido, num quadro de anedonia, de apatia e de depressão. Davi está dizendo isso. Tempo de angústia. Tempo de angústia. Ele define o seu estado diante de Deus. Davi reconhece, irmãos, que somente Deus poderia aliviá-lo de tudo isso, de todo aquele cenário, de todas aquelas circunstâncias. Desde sua meninice, Davi tomava para si a harpa, o quanto de louvor ele trazia diante de Deus, a ponto de, nos momentos de perturbação, o rei Saul ficar tomado por espíritos demoníacos, e Davi tocava a arca e acalmava o rei. Mas me parece, irmãos, que isso não era uma prática que começou quando ele teve contato com o rei Saul,
Uma prática que ele teve contato a partir do instante que ele soube quem é Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, nós recorremos a Ele. E ele, Davi, a despeito da sua agora maturidade, sabia que somente Deus poderia aliviá-lo. E ele traz para nós, categoricamente, esse primeiro ensino. A busca de Deus em tempo de angústia traz alívio à alma. A busca de Deus em tempos de angústia traz alívio à alma. Davi sentiu alívio, o frescor, a calma, a brisa, a diminuição das tensões da vida quando buscou o Senhor em oração. Por isso, irmãos, nós precisamos crer no poder da oração, no poder dessa devoção, dessa solitude. E, sobretudo, hoje, em nossos dias, nós precisamos fazer uma distinção entre solidão e solitude. A solidão, eu posso até estar sozinho porque ninguém se importa comigo. Não estou perto das pessoas. A solitude, quando eu quero estar sozinho com Deus. E Jesus, por várias vezes, ele preferiu estar sozinho, não com os discípulos, não com a multidão, mas em oração, buscando a presença do Pai, buscando a direção do Pai. E neste caso, irmãos, Davi era um pastor de ovelhas que diuturnamente ele ia para o campo e ficava manhã, tarde, noite, cuidando do rebanho no campo. É por isso que esse Davi ele vai trazer para nós aquela mensagem do Salmo de número 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, e por isso nada me faltará. Ele encontrou alívio, porque ele buscava o Senhor. Segunda coisa, a busca de Deus em oração é um clamor por misericórdia. Davi diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, Davi está dizendo isso, e isso é um grande exemplo para nós de como nós temos que enxergar a vida. Não somente esses salmos, mas muitos outros salmos falam de que Davi recorria à misericórdia de Deus. Em todo tempo, ele carecia da misericórdia de Deus. E a lição aprendida, quando sentiu o peso da mão do Senhor, principalmente quando o Salmo de número 32 e o Salmo 51 fala do pecado que ele praticou contra o Senhor, levando Urias à morte, levando a questão do adultério, e tudo aquilo sendo ocultado, e como aquilo trouxe-lhe peso na alma, angústia, sofrimento, quando ele diz: enquanto eu fiquei calado, enquanto eu não falei, envelheceram os meus ossos, porque eu gemia, porque o pecado ele deteriora a vida humana, deteriora a alma humana, e o resultado final é morte. Romanos 3 fala isso, porque o salário do pecado é a morte. Davi sentiu o peso do pecado contra Deus, e por causa disso agora, Davi, que já tinha passado por 2 anos de ocultar tudo isso, até que ele se arrepende, até que ele se volta para o Senhor, até que tudo muda, ele encontra a misericórdia, ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos, mas ele encontrou misericórdia. E quando a gente encontra misericórdia, compaixão, muda tudo, muda todo um cenário. Irmãos, Davi é um homem que agora, já maduro, havia encontrado a misericórdia do Senhor. E esse homem que encontra misericórdia de Deus, ele recorre a ela. Misericórdia, a palavra miséria cardia, miséria do coração. Davi é um homem que, ressecado, sem vigor, até então, agora sabe que Deus é que dá vigor. Sabe que Deus é que lhe impulsiona. Temos que pensar, irmãos, por que crentes estagnam? Porque param de recorrer à misericórdia do Senhor. Por que igrejas estagnam? Porque param de recorrer à misericórdia do Senhor. Por que ministérios acabam?
porque param de recorrer à misericórdia do Senhor. Porque nações se afundam, porque fracassam, porque param de recorrer à misericórdia do Senhor. Eu quero convidar que você abra o Salmo de número 136. Eu não vou ler os salmos todos, mas eu quero que você veja comigo aí, tal qual um dia desses eu trouxe uma reflexão, pedindo que os irmãos lessem quantas vezes aparecesse a palavra pertencer lá no livro de João, capítulo de número 15. Eu quero que você, em casa, comece a pensar quantas vezes aparece a palavra misericórdia no Salmo de número 136. Quantas vezes aparece o termo aí? O Salmo 136, irmãos, é um salmo que fala o tempo todo da misericórdia de Deus. Ele começa falando que Deus é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom. É comum nos Estados Unidos usarem a seguinte expressão: God is good. Aí alguém responde: on the time. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Essa é a forma comum dos americanos cristãos se cumprimentarem. God is good. God is good. On the time. On the time, God is good. Ele está falando, Deus é bom. E ele está falando por que Deus é bom, por que Ele é bom. E a razão de Deus ser bom, irmãos, é por causa dessa misericórdia. Ele vê a miséria humana e por causa de sua compassividade, ele age com amor, com zelo, com cuidado, com proteção. E por esse motivo, ao invés de punir, de castigar, de açoitar, ele opta pela punição daquele que lhe é igual. Deus puniu aquele que lhe é igual. E aquele que lhe era igual é Jesus de Nazaré. Aquele que se encarnou e por isso levou na cruz nossos erros, nossos pecados, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi punido. Desde sempre. Desde quando o pecado entrou na raça humana. No Velho Testamento, a graça de Deus estava lá, a misericórdia de Deus estava lá. Na criação, tudo estava lá. A misericórdia estava lá. No final, a misericórdia de Deus vai estar presente. Então, Deus é bom, porque Deus é um Deus misericordioso. E aí, irmãos, se você observar, eu não vou ler os salmos, quero apenas pontuar. Ele fala que Deus é bom e que esse Deus é um Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que é o Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque é o Deus da criação, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que fez a separação das águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que fez a lua e as estrelas, porque Deus é um Deus misericordioso. É o Deus que feriu o povo hebreu, porque Deus é um Deus misericordioso. Um Deus que tirou Israel com mão forte, mão poderosa, das mãos do cativeiro egípcio, porque Deus é um Deus de misericórdia. Que separou o mar para que o povo saísse a pé enxuto, porque Deus é um Deus de misericórdia. Que precipitou Faraó, ou seja, destruiu Faraó no meio daquilo tudo, porque Deus é um Deus de misericórdia. Que conduziu o povo no deserto, porque Deus foi um Deus de misericórdia. Que feriu os grandes reis que se opuseram contra Israel, porque Deus é um Deus de misericórdia. Que tirou a vida dos reis, dos amorreus, de Og, de Bazã, porque Deus é um Deus de misericórdia. Que deu a Israel uma herança, porque Deus é um Deus de misericórdia. E Davi fala assim, o Deus que se lembrou de nós em meio ao nosso abatimento. Quando nós estávamos abatidos, Deus se lembrou de nós. Nós não merecíamos, mas Deus foi gracioso e se lembrou de nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso significa, irmãos, que Israel, o povo da aliança, é um povo que recebeu misericórdia, e hoje você é Israel de Deus. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós somos o povo de Deus que recebe misericórdia. Que Deus olha para nós, não vê nada de bom em nós. Nada de gracioso em nós. Nada de bom em Israel.
Mas Deus nos ama, porque Deus é bom. E esse Deus que é bom e nos ama, revela misericórdia. Olha para a sua miséria. Pune a sua miséria naquele que lhe é igual, seu Filho Jesus Cristo. Queridos, Davi está recorrendo a quê? A misericórdia. Irmão, só recorre à misericórdia de Deus alguém que reconhece que não vale nada. Só recorre à misericórdia de Deus alguém que sabe que não pode nada. Só recorre à misericórdia de Deus alguém que não sabe nada. A misericórdia está sobre o povo de Deus em todo o tempo. Não recorrer a ela é um erro. Ignorá-la é um pecado. E desprezá-la é autodestruição. Deus é misericordioso, tá bom, fica para você. Vai se destruir. Vida, ministério, família. Irmãos, Davi recorre a ela. Davi diz: tem misericórdia de mim e ouve, Senhor, a minha oração. É pela oração que ele está falando que precisa da misericórdia de Deus. Terceira coisa que eu aprendo na exposição desse texto é que a busca da presença de Deus expõe o vexame e a maldade humana. A busca da presença de Deus expõe o vexame e a maldade humana. O verso 2 do capítulo 4, Davi diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi cita 3 circunstâncias que o sustentam. E por esse motivo ele entende e reconhece a necessidade de buscar a Deus em oração. Há 3 circunstâncias as quais é muito comum na vida humana, na natureza humana. E essas coisas não são boas. E aí ele traz um questionamento. Ele traz uma questão. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Primeiro, homens que mudam a glória de Deus. Essa situação de glória em vexame é destacada em Romanos capítulo de número 1, quando nós temos o apóstolo Paulo dizendo que os homens, por terem conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e não deram graças a Deus. Não deram graças a Deus. Antes, primeiro, ele diz que tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios e pensamentos. Segundo, tornaram-se loucos, passando-se por sábios. Terceiro, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível. De maneira prática, vocês viram o que aconteceu nos últimos carnavais, que havia uma escola de samba que pegou a imagem de Cristo, um personagem fazendo Cristo e outro fazendo Satanás, e Satanás escorraçando a Cristo? Alguém viu isso? Viram isso? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem humana. Vide esse momento. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a mentira ao invés do Criador. Esses homens que Davi cita aqui são homens que amam a vaidade. Amam a vaidade. Salmo 62, verso 9 fala assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade, ele fala, são os plebeus. Plebeus, uma referência aos pobres. Falsidade, os de fina estirpe, os ricos e poderosos.
pesados em balança, eles juntos são leves, mais leves que a vaidade. O salmista 62 está dizendo assim, ó, os plebeus e os ricos e poderosos não são nada. É pura vaidade. E esses que estão dizendo para Davi o seguinte, e Davi está dizendo, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi está expondo, irmãos, o pensamento de um homem que não conhece Deus, e sobretudo em nossa geração, onde Deus está sendo questionado, onde a palavra dele está sendo questionada, onde cada vez mais as pessoas se tornam ateus declarados, de maneira que hoje estão agindo assim. Mudaram a glória de Deus, amam a vaidade, e homens que buscam a mentira. E no Salmo de número 116, Davi diz assim, eu cria, pois, pois estava sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. E aí, irmãos, diante desse cenário, de pessoas que são aquelas que mudaram a glória, homens que amam a vaidade, homens que buscam a mentira, Davi está cercado por essas pessoas. E o tempo todo, falando ao seu ouvido, falando aos seus ouvidos, tentando dissuadi-lo da sua fé, tentando dissuadi-lo da sua busca para com Deus. Eu pergunto, tem sido diferente do que temos vivido hoje? Os homens que têm amado a vaidade estão perto de nós? Homens que amam a mentira estão perto de nós? Esses que mudaram a glória de Deus estão perto de nós? Estão muito mais perto do que nós pensamos, irmãos. As filosofias, os ensinos, os comportamentos estão aí. E é diante dessa circunstância que Davi reconhece que precisava separar um tempo para estar com Deus. Hebreus fala, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, amados, o tempo todo, essas coisas vindo sobre nós são espíritos demoníacos, ensinos demoníacos que tentam nos dissuadir e nos desviar. E aí o apóstolo João, lá na Epístola de João, vai dizer o seguinte, provai os espíritos, para ver se procedem de Deus ou não. E esses espíritos são ensinos, e esses espíritos são ideias, e esses espíritos são comportamentos ligados ao fato de serem antagônicos àquilo que a Bíblia nos ensina. E Davi, então, irmãos, estava exposto a isso tudo, como nós hoje. Então, como não sermos pessoas de oração, num tempo em que o tempo todo você está exposto a essa pressão, a essa ação maligna de pensar como o mundo pensa, viver como o mundo pensa e agir como o mundo pensa. Davi me ensina, irmãos, que a busca da presença de Deus deve acontecer para que nós estejamos expondo a maldade e o vexame que esses que querem desonrar o nome do nosso Deus. Quarto, a busca da presença do Senhor deve acontecer porque o Senhor sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Verso de número 3, ele diz assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso.
Irmãos, arte de distinguir. Distinguir é entender ou perceber a diferença de uma coisa para outra. Entre uma coisa e outra. Sabemos que algumas pessoas têm algum tipo de dificuldade. Não sei aqui na nossa igreja se tem alguém daltônico. Tem alguém aqui? Osni, daltônico? Um pouquinho de daltonia. Então, o daltônico ele tem dificuldade de distinguir o quê? As cores, né? Agora, em alguns momentos, brincando aí um pouquinho com os homens, as mulheres falam, ó, isso é roxo. Aí a mulher fala, não, isso aqui é lilás. Até entre os homens e as mulheres tem uma forma diferente de enxergar as cores, né? Há pessoas que têm dificuldade de distinguir cheiro. Cheiro de quê? Principalmente agora, depois da pandemia. Em Belo Horizonte eu tinha algumas pessoas lá que elas tiveram dificuldade depois da pandemia de uma questão olfativa de perceber o cheiro das coisas. É muito comum quando nós estamos em um quadro de gripe, né? Mas a pandemia acentuou o fato de pessoas não conseguirem distinguir o cheiro das coisas. Irmãos, isso significa que quando nós não conseguimos distinguir uma coisa da outra, isso é extremamente perturbador. A Bíblia fala que nós chegaremos num tempo que as pessoas teriam dificuldade de distinguir o doce do amargo, o certo do errado. Mas Deus, irmãos, o tempo todo está mostrando para nós que Ele não é como nós. As marcas de Deus fazem com que Deus não seja como nós, tenha essas limitações para entender uma coisa da outra. E a Bíblia está em vários momentos dizendo que há diferença. Por exemplo, a partir do momento em que o povo hebreu está lá no Egito, a casa de um egípcio e a casa de um hebreu tinha uma diferença, principalmente quando as pragas vieram. A casa de um hebreu tinha nos umbrais da porta a marca do sangue. A casa de um egípcio não tinha a marca do sangue. E a partir de vários outros momentos, é muito claro isso. Quando Deus distingue para si o seu povo, quando lá no livro de Josué, Deus disse que era para o povo hebreu se santificar, era para o povo hebreu santificar-se, distinto de outros povos. E a Bíblia então vai trazer para nós a ideia de que Deus faz sempre distinção entre o justo e o perverso. O crente do não crente não é igual. O justo e o ímpio. O que crê e o que não crê. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. A Bíblia é clara. E aqui ele diz que Deus distingue, ou seja, Deus sabe da diferença entre o piedoso e os plebeus, os de fina estirpe, os que buscam a vaidade ou os que andam na mentira. Deus sabe. E Davi está expressando isso nos Salmos. Ele está dizendo exatamente isso. Verso 2, verso 3. Sabei, porém, que Deus distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus sabe da vida de cada um de nós, e Ele distingue para si aquele que é piedoso. O piedoso é aquele que busca a integridade, que busca a santidade, que busca a pureza, que busca a devoção. É aquele que tem uma devoção sincera, que sente um amor respeitoso e honroso para com o Senhor. Deus sabe. E Ele chama esses de piedosos. Da ideia de pio, aquele que é santo, que busca a santidade, que busca a pureza. Então, irmãos,
piedade é tão valorizada nas Escrituras que Paulo orienta a Timóteo a ter piedade e doutrina. Se não fosse tão importante, ele falava, tenha apenas doutrina. Não, ele fala, Timóteo, olha, eu quero que você tenha piedade e tenha doutrina, tenha ensino, instrução e tenha integridade, vida, temor, zelo por santidade, zelo pela comunhão. E, irmãos, e Jesus diz lá em João capítulo 10, quando ele está falando acerca daquela comparação entre o malfeitor, o ladrão, e ele que é o bom pastor, dizendo que ele era o bom pastor, e as ovelhas que ele tinha entravam pela porta que era ele. Jesus está dizendo ali que ele conhecia as ovelhas, e as ovelhas conheciam ele. Ou seja, havia uma relação, um contato, uma confiança em que ovelha conhecia o pastor conhecia as ovelhas, e Jesus é quem está dizendo isso. E esse conhecimento, irmãos, era tão importante que a voz do pastor, as ovelhas se reuniam. A voz do pastor, as ovelhas se ajuntavam. E certamente você já viu algum vídeo que fala de alguma comunidade que cuida de rebanho. O pastor fala e as ovelhas vêm. E Jesus, por causa disso, diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a voz. Elas o seguem porque lhe conhece a voz e não conhece a voz de estranhos. Deus distingue, Jesus diz que conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Agora pensa em toda essa construção bíblica, quando Davi está dizendo que Deus do mais altos céus, nesse universo, e nesse mundo de 8 bilhões de habitantes, sabe quem você é. Sabe quem você é. E distingue você do outro que não crê. E distingue você do que age com impiedade. E distingue você daquele que age com profanação. E que porque distingue você, ele escuta a sua voz, por meio da oração. Está vendo, irmãos, que Jesus já estava no Velho Testamento? Está vendo que Deus já manifestava a sua graça e misericórdia no Velho Testamento? E que o Salmos 4 traz aqui uma instrução preciosíssima para nós, mostrando que desde lá Deus distingue quem é dele e quem não é. E Deus ouve a voz daqueles que são dele. E Deus atenta ao clamor daqueles que são dele, e Davi está nos instruindo isso. O Senhor me ouve quando clamo por ele, é o que o verso 3 fala. Porque Deus distingue para si o piedoso. Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua dor na adversidade. Deus conhece o seu momento. Deus é aquele que te escuta, e como nós lemos no Salmos 40, que se inclina para ouvir quando você tem algo a dizer para ele, por meio da oração. Quinta coisa que eu aprendo desse texto: a busca da presença do Senhor é necessária para não dar lugar ao rancor. A busca da presença do Senhor é necessária para não dar lugar ao rancor. Verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Raiva, amargura, rancor podem tirar o nosso sono. E quantas vezes, por algum motivo, e geralmente voltado para os relacionamentos, nós não perdemos o sono. Perdemos o sono porque ficamos amargurados, porque tem uma raiva, tem um sentimento amargo,
E a gente vai para a cama com isso. Não é fácil. Às vezes, irmãos, ou os problemas da família, ou a família toda, ou a equipe de trabalho, ou alguns grupos vão para o quarto com a gente e vão para a cama com a gente. E quando vão para o quarto com a gente, vão para a cama com a gente, tendem a nos fazer perder o sono. E quando não, tomados de algum sentimento ruim, aquilo nos aborrece, aquilo nos entristece e ficamos tomados por algum sentimento ruim. É por isso que há uma recomendação. Olha, não se põe o vosso sol sobre a vossa ira. E aqui, irai-vos e não pequeis. Então, entre a ira e o pecado, há uma linha fininha. Porque a minha ira pode transformar-se num pecado. A minha raiva, o meu descontentamento, o chateamento pode transformar-se em pecado. Agora pensa comigo aqui. Vamos pensar na casa de Davi. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas na casa de Davi teve muitos problemas, irmãos. A virtude de Davi é que ele foi um homem que aprendeu a se arrepender. E o caminho do arrependimento foi o caminho que trouxe a ele sempre quebrantamento quando ele fazia alguma coisa errada contra Deus ou contra as pessoas, depois, principalmente, que ele comete o pecado com Batseba. Mas na casa de Davi teve problema. Davi não conseguiu construir o templo porque as mãos dele estavam tomadas de sangue. E Deus falou, não quero que você construa igreja, não. Deixa para o seu filho. Porque você é um homem de guerra e as suas mãos estão tomadas de sangue. Então, Davi apenas comprou a terra, comprou a área, mas quem construiu foi Salomão. E Davi, irmãos, por conta dos seus muitos afazeres, a impressão que temos é que Davi, em alguns momentos, deixou a casa dele um pouco desorganizada. E os filhos agora já não eram mais adolescentes, os filhos já eram jovens, e aí acontece, irmãos, que Aminon e Tamar, dois filhos de Davi, resolvem, num momento ali, o filho, o homem dele, se enamora pela irmã, se apaixona pela irmã, faz um estratagema para que a irmã lhe traga uma sopa, alguma coisa assim, e abusa sexualmente da irmã. Na casa de quem? De Davi. Abuso sexual. Na casa de Davi teve abuso sexual. Depois isso se torna público. O irmão Absalão toma as dores da irmã, fica irado, chateado, enraivecido e vai atrás do irmão. A ponto que ele vai atrás de Aminon e vai matar Aminon. Uma tragédia dentro de casa. Abuso sexual, relação de incesto e dentro de casa um problema de assassinato. Agora, irmãos, o que acontece é que Absalão mata Aminon e sai em retirada, foge. Pensa na cabeça de um pai com uma tragédia dessa. Pensa na cabeça de um pai. Irmãos, essas histórias são histórias bíblicas para apresentar a humanidade desses homens e para revelar o quanto isso é muito parecido com as nossas vidas. Há muitos casos de abuso nas famílias, familiares. Há muitos casos de maldade declarada. Se não tem a morte física, tem o ódio presente que separa irmãos, que separa parentes, que separa familiares, gente do mesmo sangue.
E pensa agora a cabeça de Davi cheia com isso tudo. Meu filho abusa da minha filha. Meu filho mata o irmão. Irmãos, a família de Davi se constitui como uma família disfuncional que precisava de oração. E se havia uma família que precisava de oração naqueles dias, era a família de Davi. Ele mais que ninguém sabia que precisava do auxílio de Deus. E só Deus podia livrá-lo de uma situação tão crítica como aquela. Irmãos, Saul fez Davi certamente perder o sono. Seus filhos certamente, por conta desses comportamentos, lhe fizeram perder o sono. A perseguição de Absalão, depois, que vai no encalço do pai, certamente fez Davi perder o sono. E sem contar nos inimigos que foram levantados contra Israel, que queriam ver a destruição de Israel como nos dias de hoje. As emoções afloradas precisavam ser acalmadas. Como lidar com aqueles momentos de decepção, de tristeza, ira, sem que isso se tornasse algo tóxico e pecaminoso? Como ir para a cama, irar e não pecar com isso tudo? Irmãos, o caminho aqui que nos é apresentado é o caminho da oração. E a sua experiência de antes ter visto a graça de Deus sobre ele e permitiu em vários outros momentos posteriores àquele em que ele silencia e fica com peso, com angústia, com o distanciamento de Deus, ele sabe que ele precisava da misericórdia de Deus e que quando estivesse nesses momentos que deitasse a sua cabeça lá no palácio em Israel, ele precisava de tranquilidade. E aí, em seguida, o verso 4 fala: consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Davi nos ensina, irmãos, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como quem vai a um médico, como quem vai a um psiquiatra, como quem vai a um terapeuta para falar da nossa dor. E quando a gente vai no médico, a primeira pergunta que ele faz: qual é a queixa? O que está acontecendo com você? E você fala: doutor, está acontecendo isso, isso, isso. Irmãos, Davi se apresenta como um paciente diante de Deus em oração e apresenta diante de Deus esse momento da sua vida. E é por isso que quando ele conclui a expressão que está no verso 8, ele fala desse consultar a Deus no travesseiro. Depois, o verso 8, ele fala: em paz me deito. Estava tudo resolvido? Estava tudo nas mãos de Deus. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só tu me fazes dormir em segurança. Só o Senhor me faz deitar nessa cama e dormir. Porque a minha vida está nas tuas mãos. Irmãos, a oração é a cura para a alma. Cantamos o hino: bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo o ardil da tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor. Davi está fazendo isso. Pois ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante e humilde orar. E enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas
suaves de oração. Perceba então que Davi está falando de adversidade, mas a adversidade é contraposta com o momento de oração. E o verso 6, ele traz para nós uma conclusão. Quando ele diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura e cereal de vinho. Davi, portanto, está dizendo assim, nos Salmos, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o teu bem? Você se lembra lá dos de fina estirpe, vaidades, plebeus, os que falam mentira? Irmãos, há os que duvidam e não creem na intervenção de Deus quando nós buscamos o Senhor em oração. Há os que duvidam. E naquele momento, Davi está se referindo a esses que duvidam da intervenção de Deus. De que Deus ouve oração. De que Deus está atento. Que Deus, tal qual os Salmos 40, se inclina. Que Deus sabe do abatimento do homem. Eu poderia pensar, então, que há 3 tipos de pessoas. Há os que declaram que não creem. Eu não acredito que Deus responda. Eu não acredito que Deus age hoje. Eu não acredito, são os incrédulos contemporâneos da nossa geração. Um sem número de pessoas que têm dito, nós não cremos, e cada dia vai, mas aumenta o número de pessoas que não creem. A Europa hoje está repleta de pessoas que dizem, nós não somos mais os cristãos de tempos passados, nós não acreditamos mais em Deus. E a América está caminhando para o mesmo caminho. E o nosso país, louvado seja Deus, ainda resiste. Mas há muitos que estão aí sendo capturados pelos pensamentos dos nossos dias, jovens, adolescentes, que estão dizendo, nós não cremos em Deus. Aos que veladamente desconfiam. Mas quando o negócio fica feio para o lado deles, vocês oram por mim? Pede oração na sua igreja. Eu chamo esse de crente 6 horas. 6 horas por mim? A piadinha é essa. 6 horas por mim? E amados, e há aqueles que nunca provaram a intervenção de Deus em tempos de adversidade, sabe por quê? Porque nunca buscaram a Deus em oração. Os que nunca experimentaram nada, vivem no mundo ordinário. Passou uma marcha, colocou no piloto automático e segue a vida, segue a vida, segue a vida. Poderia perguntar quem você é? É o que crê? É o que não crê? É o que sabe, mas desconfia? Ou aquele que nunca provou? Davi, irmãos, é o que provou. Davi é o que ensina. E pedagogicamente traz para nós, no Salmo de número 4, essa mensagem tão preciosa que o tempo todo ele está falando de oposição, adversidade, momentos difíceis, e que quem conhece o background, que está no pano de fundo da história de Davi, sabe que ele passou por momentos dificílimos, os quais, apesar desses momentos difíceis, ele não se entregou, sobretudo depois da mudança dele, quando ele pecou. E até mesmo quando Deus foi dar-lhe uma punição, Davi busca o Senhor em oração. Ao final, praticamente, da carreira de Davi, esse Davi que havia conquistado várias batalhas porque o Senhor era com ele, o Senhor o abençoou, não é porque ele era forte, melhor que outros meninos, outros jovens, outros homens, é porque o Senhor era com ele, tal qual a descrição sobre José. O Senhor era com José. A graça de Deus era com José, como o Senhor era com Davi.
E por causa da presença de Deus sobre Davi, as muitas e variadas vitórias vieram sobre Davi, e por causa disso ele se tornou um homem que foi, um rei que unificou as 12 tribos, um rei que agora é tido no livro de Atos como um reinado parecido com o reinado de Jesus. Por isso que a referência do Salmo de número 22, e o que é citado lá em Atos capítulo 2, é uma referência de Davi como um rei que se assemelha a Cristo, que une as 12 tribos, que é usado pelo Senhor. Esse Davi, ao final da sua caminhada como rei, ele vai fazer um censo. E quando ele vai fazer um censo, é como se ele perdesse um pouquinho da noção de que Deus é quem estava com ele, dando a vitória as vitórias que ele possuía. E agora esse Davi, irmãos, ao fazer o censo, recebe a reprovação de Deus. Deus não se agrada disso, porque Davi dá um sinal de que ele começou a pensar que a força do exército dele, do ponto de vista humano, era maior que a força do poder de Deus sobre ele. E Deus agora falou assim: Davi, eu vou punir você. E ele vai falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. E Deus deu até uma opção para ele: olha, o que você quer? De que forma que você quer que eu puna você? Olha como Deus é bonzinho, né? Que bom seria se fosse assim, né? Lá atrás, nossas mães, nossos pais, que forma que você quer ser disciplinado? Com a varinha, com a havaiana, com tapinha? Bom seria, né? E Davi, irmãos, fala que ele preferia cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Deus é misericordioso. Veio morte, sim. Um grupo de pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Davi sabia que era Deus. E ele sabia que era em oração que ele precisava apresentar a vida dele diante do Senhor. Como um Deus tremendo. E esse Davi agora está dizendo que os que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor. Ele fala: mais alegria puseste no coração, mais alegria me puseste no coração do que alegria no coração deles quando há fartura de bens e cereal. Davi está dizendo assim: olha, esse Deus que sabe distinguir para si o piedoso, esse Deus distingue quem ora a Deus, quem busca o Senhor, quem se inclina para o Senhor, como aqueles que não se inclinam para o Senhor. E ele diz que Deus coloca mais alegria no coração daqueles que buscam o Senhor em momentos de adversidade do que aqueles que têm a fartura de bens e de cereal. A alegria de Davi é superior, é superlativa, é a alegria completa ensinada por Jesus. Davi diz que a fartura, a abundância de vinho e o cereal deles não se comparava ao contentamento que eles experimentavam por causa da bondade e da providência de Deus sobre a sua vida. Assim somos nós quando nos tornamos uma igreja que ora. Famílias que buscam o Senhor, que reconhecem que é Deus que tem que agir. E é por isso que o verso de número 1, ele diz, encerrando: responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que Deus ouça o nosso clamor, que nós tenhamos um coração humilde para apresentar diante de Deus as nossas orações, as nossas petições, a nossa vida, e esse Deus gracioso há de nos cuidar como cuidou de Davi, e vai distinguir entre o piedoso e aquele que não é. Ouçamos o conjunto coral cantar o último hino, encerrando o nosso culto, orando, oração, o nome do hino.